Olá, meus queridos amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de mais uma ministração do Evangelho de Cristo. E vocês estão convidados a se chegar aí no conforto do seu sofá e acompanhar junto comigo essa ministração. Uma ministração para a fortificação das nossas vidas, para que essa ministração ela venha nos libertar de uma vez por todas das mãos dos lobos maus que têm enganado a igreja de todas as formas possíveis. E nós temos que lutar com muita luta para libertar a igreja da mão desses cães gulosos que tem prendido a igreja nesses açarpão, com uma placa na frente chamada de igreja. Então, meus amados, vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dá um like nesse vídeo, para que esse vídeo ele venha alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira. Então compartilhe, dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que assim esse canal venha crescer e o YouTube venha entender que essa pregação, estas palavras, ela precisa chegar aos ouvidos de outras pessoas que têm sofrido na mão desses cães. Praticando obras mortas, que não tem mais nada com Deus. Então, meus amados, sejam bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo. Ela é espiritual. A Igreja de Cristo, ela não vive mais presa dentro de quatro paredes e um teto estendido por cima, como num pacto antigo, né? Então, meus amados, sejam todos bem-vindos. E hoje vai ser bem básico, né? A nossa pregação hoje. E o tema é imposição de mãos é feitiçaria. Eu vou repetir. Imposição de mãos é feitiçaria. Não aceite, meu amado, minhas amadas, que ninguém venha impor as mãos sobre a sua cabeça. Porque uma vez que nós deixamos alguém impor as mãos sobre as nossas cabeças, nós estamos fazendo com isso, autogrando, dizendo que o Espírito Santo é menor do que aquela pessoa que está impondo as mãos sobre a sua cabeça. Porque o Espírito Santo está nas nossas vidas. A nossa vida, o nosso corpo é a casa de Deus, é a casa do Espírito Santo. Então, meus amados, uma vez que eu deixo alguém pôr a mão sobre a minha cabeça, eu estou dizendo, ó Espírito Santo, eu sei que você existe, eu sei que você é bom, eu sei que você tem poder, mas o fulano aqui, ele é mais poderoso do que você. Ele vai pôr uma mão sobre a minha cabeça. E da mesma forma, não é diferente. Você, meu amado e minha amada, você não deve aceitar oração de ninguém, pedir oração para ninguém, né? Você não deve pedir oração para ninguém, porque quem intercede, o seu intercessor entre Deus e você, não sou eu, não sou ninguém, não é ninguém. O seu intercessor entre você e Deus é o Espírito Santo. Então, uma vez que nós deixamos ou nós pedimos alguém para orar pelas nossas vidas,
nós estamos dizendo com as nossas palavras: Espírito Santo, eu sei que tu és bom, eu sei que tu tem poder, mas o fulano aqui, o meu pastor, eu vou pedir oração para ele. Então você já cortou o Espírito Santo da tua vida. Ele não pode agir sobre a sua vida. Ele não pode agir, né? Não pode. Então, meus amados, todos nós podemos ter problemas nas nossas vidas, em qualquer área das nossas vidas. Mas você não pode, se o problema é espiritual, é algo de oração, porque a oração é algo espiritual. Então, se o problema é espiritual, algo que cabe a oração, você não deve pedir oração para ninguém. Você deve se fechar no seu quarto, no seu leito e conversar com Deus, porque Ele quer ouvir a sua voz. Então, meus amados, são algumas coisas básicas na nossa vida que, quando nós praticamos elas, automaticamente a ação de Cristo, do Espírito Santo, é cortada das nossas vidas. E muitas vezes, por falta disso, nós se enganamos, até achamos que sentimos bem, nós até achamos que por causa do espírito enganador, até podemos achar que se sentimos bem quando uma pessoa orou por nós. Mas isso é um engano. É engano. É puro engano. Não devemos deixar ninguém pôr as mãos sobre a sua cabeça. Porque, meus amados, se você me pedir para impor as mãos sobre a sua cabeça, umas mãos que só tem calo de trabalhar, umas mãos toda encalojada de trabalho, de produtos químicos, o que é que vai fazer essas mãos na sua cabeça? E uma vez que eu imponho as minhas mãos na sua cabeça, o Espírito Santo sai de lado. Se você pudesse ouvir a voz do Espírito Santo, ele dizia: aqui não está me cabendo mais. Aqui já me coube, não está me cabendo mais. Ele me trocou pela mão de um homem. Então, meus amados, não existe esse negócio de consagração, de imposição de mão. Homens nenhum em cima nessa terra. Pode ser o Papa, pode ser apóstolo, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser o que for. Homens nenhum em cima nessa terra tem o poder de consagrar nada. Nada. Então, aonde você vê essas coisas, não é de Deus, é coisas de homens que quer ficar no lugar de Deus, quer se passar por Deus. E quando nós não temos o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus, nós permitimos essas coisas. Bem, vamos para o nosso estudo. Hebreus, né? Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3. Versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares. Você vê, meu amado, que nessas igrejas aí, a maioria dessas igrejas aí, principalmente essas igrejas mais tradicionais, né, como por exemplo Assembleia de Deus, Deus é amor, qual é outras? Várias outras. Eles insistem em permanecer nos princípios básicos, nos princípios elementares, né? Nos princípios elementares da igreja, nos rudimentos da igreja. Eles insistem nisso.
Mas no princípio, no rudimento da igreja, quando se começou a igreja começou num pacto cruzado. E muitas das vezes, até o nosso amado Paulo, nós encontramos nos escritos dele algo cruzado com a lei. Por quê? Porque a lei, no seu aspecto espiritual, ela acabou na cruz. E Paulo entendeu isto. Paulo entendeu isto quando ele desceu do terceiro céu. Paulo não tinha entendido isto enquanto ele andava com Pedro, com Tiago e com João. Mas quando Paulo desceu do terceiro céu, ele entendeu isto. Que a lei, no seu aspecto espiritual, acabou na cruz. Mas no seu aspecto físico, ela permanecia. Tinha o templo de pé, tinha o sacerdote. Então, a lei no seu aspecto físico estava de pé. E Paulo, ainda perdido nesse cruzamento, né, digamos assim, nesse cruzamento da lei com a graça, ele sendo judeu, ele chegou a praticar coisas da lei. Por quê? A lei estava lá, a lei mandava. A lei mandava, a lei tinha poder. A lei tinha poder. Né? Então, meus amados, e é necessário que nós venhamos entender essas coisas. Os princípios elementares da igreja, como a igreja começou. A igreja começou num pacto cruzado. Num pacto cruzado. Então, se nós não entendemos isso, nós vamos continuar como os crentes aí, pregando lei e graça, lei e graça. Vive num adultério espiritual. Vamos ler aqui a nossa primeira passagem, né? Hebreus 6, do 1 ao 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares, os costumes que ele vivia, no princípio, pondo de parte os princípios elementares, como a igreja ela foi, nasceu. A igreja de Cristo ela nasceu num pacto cruzado, entre um pacto cruzado, graça, que é a igreja de Cristo, e lei, que era a lei de Moisés. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, põe de parte, das doutrinas de Cristo, deixando-nos levar, né? Deixando-nos levar para o perfeito. O perfeito, não lançando, e ele vai dizer o que era perfeito, né? Não, nos deixando nos levar, deixando a parte de lado, os princípios elementares, aquela que a turma chama como é que chama? Que eles pregam nas igrejas aí. Quando eu lembrar eu falo. Então Paulo está deixando, vocês deixam isso de lado e vocês se deixem se levar pelas doutrinas de Cristo, né? As doutrinas de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito. E não lançando de novo, não colocando. É para colocar ou não é para colocar? O Evangelho mostra, o Evangelho do dono da igreja mostra, está aqui nos mostrando que não é para lançar de novo, não é para fazer isto de novo. Não lançando de novo a base de arrependimento. Não, porque você precisa se arrepender, você precisa aceitar Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Na cruz ele levou os nossos pecados. Se ele levou os nossos pecados na cruz, que pecado temos nós? E você entenda aqui, porque Paulo está dizendo, vocês precisam deixar de lado essa história de arrependimento.
de obras mortas, de obras mortas. Eu fiz um vídeo, vocês me dão um pouquinho de paciência, eu fiz um vídeo esta semana, que eu soltei em todas as minhas redes sociais, falando que jejum, oração, não serve para nada. Por que que não serve para nada? Porque são obras mortas. Jejum, obras mortas. Oração pelos outros, obras mortas. Porque nesse pacto, nosso intercessor é o Espírito Santo, nosso intermediário é o Espírito Santo. Não é um homem que estenda a mão e faz o seu mantra lá e diz que você está curado, ou que você agora é de Deus, não era, mas agora você é de Deus. Não! Nesse novo pacto, isso não funciona mais. Isso é obras mortas. Você começa a entender o porquê as pessoas vivem de joelhos. Tem crente aí que todo santo dia ela dobra os joelhos. Todo santo dia ela vai na igreja. E chega lá, já dobra o joelho, e vive de joelho dobrado. Deixa até os seus afazeres da casa para ficar de joelhos dobrados. Já virou até uma ferida brava no joelho dessas pessoas. E a situação, de novo, na mesma maneira, não melhora. Não melhora, não passa, não melhora. Porque eles estão lutando com obras mortas, armas mortas que não servem para esse pacto. Você vê, irmãos amados, que eu acho que o Brasil inteiro lembra disto, que há um ano atrás, mais aproximadamente, eu não sei direito a data, mas Silas Malafaia convocou a igreja dele, convocou o Brasil evangélico para fazer jejum por Bolsonaro. E quanto mais jejum eles faziam, mais o sapato aperta. Quanto mais eles oram, mais sapato aperta. Bolsonaro tem que vir a público e dizer: não faça mais oração por mim, não jejue mais por mim, para ver se a vida dele melhora. Porque quanto mais jejum se faz pelo homem, quanto mais oração se faz, aí é que o sapato dele aperta. Por quê? Estão lutando com obras mortas, obras que não servem para nada mais. Não serve para nada. Então aqui deixando-os nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas, né? E da fé em Deus, porque a nossa fé não é mais em Deus, a nossa fé ela é de Deus. Antes nós tínhamos uma fé em Deus, uma fé meritória, uma fé de quanto mais se fazia, mais obrigação Deus tinha para com você. Nesse novo pacto, a nossa fé não é mais em Deus, a nossa fé é de Deus. Deus para nós. Deus dividiu a fé para todos. A fé hoje, a fé de antes, era uma fé meritória, do que se prega dentro das igrejas aí, principalmente Igreja Universal, esses canil aí, esses açapão aí, grande aí. Quanto mais aí eles falam disso, é nisso que eles se pegam para tomar o dinheiro da igreja. Com obras mortas, que não serve para nada. Ora pelo povo e o povo sempre na miséria. As portas de dourada que se abrem só se abrem para eles. Para a igreja não se abre a porta dourada. Abre para eles.
Então, meus amados, é necessário que nós tomemos uma posição de cristão e vejamos, conheçamos o que é o nosso dever, o que é o nosso direito. Conhecer o nosso Deus. Amém, meus amados? E Paulo está dizendo ainda aqui, arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. A fé em Deus também está morta. Agora a nossa fé não é em Deus, é a nossa fé foi que Deus nos deu. Deus nos deu a nossa fé, Deus nos deu fé. Nós tínhamos fé nele, a nossa fé era nossa, né? Era uma fé meritória, quanto mais nós dava, mais desejaríamos receber. Hoje não. Nesse pacto, a fé Deus deu como um dom. A fé hoje é um dom. É dom a fé hoje. Nesse novo pacto, a fé é dom. A fé em Deus, versículo 2. O ensino de batismo. Meu Deus, me ajuda aí, meus amados. Ensino de batismo. É para batizar ou é para deixar de lado nesse novo pacto? É para deixar de lado. Deixa de lado. Deixa isso para lá. E o que mais? E da imposição de mão. Impor as mãos na cabeça de outra pessoa, meus amados, hoje é uma feitiçaria. É uma feitiçaria, é mandinga, Imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, porque nós já fomos ressuscitados, nós já estamos ressuscitados, esperamos esse corpo tombar para o espírito subir, diferente de antes que essa carne tombava, e o espírito ia com ela, presa para a cova. Porque a morte tinha o poder. Tinha esse poder de prender o espírito na cova. Mas Jesus Cristo venceu esse mal, venceu esse Satanás, venceu a morte. E agora, quando essa carne tomba, o espírito já está ressuscitado, só desprende dessa carne e sobe. Diferente que os crentes pregam, dizendo que o espírito dorme. O espírito não dorme. O espírito fica preso na cova. Não, o espírito não dorme. E da ressurreição dos mortos. E o que mais? E do juízo eterno. A igreja vai ser julgada, a igreja vai passar por julgamento. Eita, que você vai ser julgado no dia do Senhor, você vai ser julgado. É para falar essas coisas? Não é. É para ficar falando essas coisas, meus amados? O que é que está dizendo aqui no Evangelho? Que está na minha mão e está na mão de todos, dos pastores e todos. Não é para pregar juízo eterno. O juízo já foi no ano 70. Então não é para pregar mais juízo eterno. 3. Aí Paulo frisa, né? Dizendo, e isso nós faremos. Isso nós faremos. Se Deus permitir. Mas é lógico que Deus não vai permitir, porque o próprio Deus falou que não se agrada de quem retrocede. Como que esse Deus vai retroceder? Como? Então, meus amados, são coisas que a nossa mente vai se iluminando, e cada vez mais, cada dia, cada hora, você é mais cristão, um cristão mais forte, um cristão conhecedor da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus.
Porque você está aprendendo no Evangelho de Deus. Você está aprendendo com o Espírito Santo. Você não precisa fazer um curso de teologia para aprender. Seu professor não é um homem, é o Espírito Santo que te ensina. E cada vez mais você fica fortificado, forte. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Esse capítulo 1 é a nossa próxima passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do 1 ao 6. Bem, eu quero, antes de nós começar a ler isso aqui, eu quero inteirar você, meu amado, minha amada. Esse livro aqui, ele não foi escrito para a igreja. Esse livro aqui, quem escreveu ele foi Lucas. O único gentil que escreveu o livro da Bíblia, Lucas, ele era um gentil. Lucas, ele não era um apóstolo, para ele saber de tudo, para andar, porque para ter o conhecimento de tudo, teria que estar andando com quem? Com Jesus. Ele não era um apóstolo, ele não foi um apóstolo. Então Lucas era um escritor, né? Um gentil escritor. E esse livro aqui, que também não é Novo Testamento, né? Esse livro aqui é Lucas que escreve para Teófilo. Lucas não está escrevendo esse livro para a igreja. Lucas está escrevendo isso aqui, ele está atendendo um pedido de Teófilo. Certamente esse Teófilo era gente grande, porque ele atendeu o pedido de Teófilo, ele ainda chama de excelentíssimo Teófilo. Então, meus amados, é preciso que nós lê a Bíblia. Todo mundo lê a Bíblia hoje em dia, né? Até o cego está lendo a Bíblia. E uma das coisas mais erradas que eu vejo nessas redes sociais por aí, até mesmo nas igrejas por aí, é que a pessoa, ela lê um versículo da Bíblia e vai só no 7:1 depois, enganando a igreja. Lê um versículo. Não existe um texto sem o contexto. E não existe o contexto sem o texto. Então, muitas vezes, você lê como texto um capítulo, meio capítulo, vários versículos como texto. E depois ainda tem o contexto. E as pessoas ficam lendo um versículo, colocando nas redes sociais, postando nas redes sociais, um versículo. Aí lê aquele versículo lá, né? Sem entender bolufas nenhum. E a igreja também não entende. Aí continua todo mundo, o engano só cresce. Então, meus amados, Atos 19, de 1 ao 6. Versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corintos, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efésio. E achando ali alguns discípulos, você vê que já tinha gente lá, alguns discípulos, e perguntou-lhes, né?
Você vê que não foi Paulo que ensinou aquele povo lá de Efésio em primeiro grau. Tinha gente lá ensinando, não foi Paulo. Né? Perguntou-lhe, Paulo chegou lá em Efésio, né? O povo reunido, os discípulos ali, de Paulo, ajudante de Paulo, hein? E Paulo perguntou, você vê que os rudimentos que Paulo às vezes cometia, os deslizes, né? Vamos falar assim, os deslizes que Paulo, por andar ainda num pacto cruzado, o que ele ainda fazia. E Paulo perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Paulo perguntou. Né? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha. Se ele já tinha crido, o Espírito Santo não é um homem que impõe a mão sobre a cabeça e fala seus mantras lá e recebeu o Espírito Santo, que nós vemos como nós vemos nas igrejas por aí. Homem impondo a mão na cabeça de outro, dizendo que ele vai receber o Espírito Santo. Não é isso, meus amados. O Espírito Santo não vem por mão de homem. O Espírito Santo não vem por mão de homem, né? Quando nós paramos, porventura responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos se existe Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, não foi através de Paulo. Não foi Paulo que trouxe Espírito Santo para ninguém. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, que é uma festa judaica. Tem igreja aí, qualquer dia eu quero fazer um estudo sobre isso. Porque eu acho que 70% das igrejas aqui no Brasil, eles dizem ser igrejas, eles são pentecostal. Porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Como se o pentecostal fosse uma festa cristã. Não é. Era uma festa judaica. A igreja de Cristo não tem festa. Cristão, a igreja de Cristo não tem festa. O Pentecoste era uma festa judaica que vinha muito antes da descida do Espírito Santo. Então foi por um acaso que o Espírito Santo desceu, justamente, eu falo por acaso, mas na verdade não foi por acaso. O evangelho precisava ser pregado, e no dia de Pentecoste era onde todas as nações estavam reunidas. Então todo mundo precisava saber da existência do Evangelho, da existência de Cristo. Foi por conta disso que o Espírito Santo desceu naquele dia, para pegar todo mundo reunido. Não é que aí, por conta disso, agora a igreja é pentecostal, a igreja é pentecostal. Então, se não é uma igreja cristã, se é uma igreja judaica, porque festa pentecostal é festa judaica. Você vê, meus amados, quanto a igreja está enfiada com o judaísmo e se declarando cristã, como se isso fosse possível. Vamos ver aqui, senão nosso tempo passa. Lemos 2, versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Se o batismo não é por um mantra, pondo a mão na cabeça e fazendo um chambalachura na cabeça de ninguém. O Espírito Santo, ele é por crer. No momento que você crê no Evangelho de Cristo, você recebe o Espírito Santo. Nesse momento. Não é por mantra, não é por nada.
Não é por suco, não é por nada. Não é por banho em piscina, não é por nada. É pela crença, por fé. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João Batista. Mas João Batista disse: olha, hoje eu batizo vocês com água, mas aí vem um outro aí, ó, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Aí esse outro veio e a igreja aceitando o batismo de água ainda. Meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Como isso pode acontecer? A pessoa sabendo que o outro já veio, o que batiza com o Espírito Santo já veio, e a igreja aceitando batismo de água. O que é que tem na cabeça desses crentes? Será que esses crentes são que nem camarão? Porque camarão não tem juízo. O que é que tem na cabeça do camarão? Bosta, merda, fato. O fato do camarão é na cabeça. Mas você me desculpa eu estar falando essas coisas, não estou falando isso para negredir ninguém. Eu estou falando isso para que você entenda. Como que eu posso recusar o batismo do Espírito Santo para aceitar batismo de água? Batismo de água era João Batista que fazia, mas ele disse: olha, aí está vindo um que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Não é mais com água. Versículo 3, nós lemos até o 3, né? Íamos ler. Não, vamos ler até o 6. Versículo 4. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento. Então, o batismo de João era necessário para os judeus. Os judeus precisavam se arrepender das transgressões da lei que eles cometiam. Então, os judeus precisavam do batismo nas águas antes do batismo do Espírito Santo. Os judeus precisavam. Então foi para isso que João Batista veio. Né? João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo: que povo? Os brasileiros, os chineses, que João Batista falou essas coisas? Não, João falou isso para os judeus, não foi para os brasileiros, dizendo ao povo que cresce. Olha, vocês vão ter que crer, o batismo vocês agora com água, mas aí tá vindo um que vai batizar com o Espírito Santo, vocês têm que crer nele, tem que crer no batismo dele, e não mais no meu. Não mais no meu. Porque o batismo de João era para que o povo seja lavado, porque João teria que lavar o cordeiro, que era quem? Jesus de Nazaré era o cordeiro. Então o João Batista teria que lavar, porque todo animal que ia ser crucificado, ia ser oferecido em sacrifício, teria que ser lavado até as entranhas. Teria que ser lavado o animal. E Jesus era um dele, era o próprio. O cordeiro que ia ser oferecido. Então, esse precisava ser lavado. E o resto do povo judeu que sem ser Jesus? Eles eram considerados como ovelha. Que ia também ser oferecido na cruz, que Jesus falou que na cruz nós todos estávamos lá na cruz. Morremos com ele e ressuscitamos com ele. Então, aqueles que praticavam transgressões da lei, esses precisavam do batismo nas águas primeiro. Paramos aqui no 4, né? De arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha após dele.
Mas o povo não crê, os crentes não crê. O que vinha após dele ia batizar com o Espírito Santo, os crentes não crê. Diz, não, eu preciso me batizar nas águas. Eu preciso me batizar nas águas. Aquele que vem depois de João, esse não crê nele não. Porque o batismo de João, o povo só quer, o povo que diz que tem fé, que só se pode agradar a Deus se for por fé. Então, no batismo de João, todo mundo via ali, físico, ele banhando o povo, mergulhando, tubum, e cada tibum é o chefe, é um frecha. E assim continua os crentes, se batizando, cada bagulho é um frecha. Mas o batismo de Cristo, eles não viram, e foi de uma vez por todas, né? Foi de uma vez por todas. João batizava nas águas, e as águas, temos águas por todo lugar, até no Rio Tietê temos águas. Mas e o sangue de Cristo? Foi de uma vez por todas. Então, se eu aceito um batismo nas águas, o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Olha, Jesus, teu batismo, eu prefiro ficar com o batismo de João Batista. Porque o batismo de João Batista, se tinha uma graxinha aqui nas costas, saía. Tinha uma remela no olho, saía. Esse teu batismo nós não vamos tirar nada. É desse jeito que os crentes estão vivendo hoje em dia, desta maneira. Blasfemando de tudo de Cristo, e eles pregando o anticristo. Eles blasfemam de tudo de Cristo, mas pregam o anticristo. Você vê se pode uma coisa dessa. Depois dele, a saber, em Jesus. 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados, né? Quem os judeus precisavam desse batismo. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, né? Impondo-lhes Paulo as mãos. Você vê, presta atenção, meus amados. Esse livro não foi Paulo que escreveu. Quem escreveu isso aqui foi Lucas, que não era um apóstolo, nem um discípulo. Lucas era um escritor que não andava com eles. E Teófilo pediu para ele. Faz um relato de tudo que tu já tem participado, que tu sabe, que te contaram, das fofocas. Faz aí uma fofoca para mim e escreve no livro. E foi o que Lucas fez. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito, direcionado a Teófilo, não foi para a igreja. Não foi para a igreja. Como que eu posso pegar doutrinas daqui de um livro que foi escrito para um homem, e trazer, aplicar na igreja? Que nem diz o Chaves, não tem por onde. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6. Vamos ler até o 6, né? Versículo 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Lucas fazendo a fofoca disso aqui. Foi Lucas que escreveu isso aqui. Então, meus amados, Espírito Santo não vem por mão de homens, não vem por consagração de água, nem de azeite, nem de coisa alguma. O Espírito Santo vem por crer, pela crença, pela fé, como no dia de Pentecostes. Não foi que eles fizeram para que o Espírito Santo descesse sobre aquele povo. Não fizeram nada. Ele veio simplesmente. Mas hoje em dia é um tal de consagração consagração do Espírito Santo, sei o que mais lá. Meus amados, só Deus na causa desse povo. Só Deus. O Espírito Santo, que ele se baseia nisso aqui. Os pastores se baseiam nisso aqui.
Numa história que Lucas estava relatando para Teófilo, não estava relatando para a igreja. Não foi Paulo que escreveu isso aqui, foi Lucas. O Espírito Santo, tanto falava em línguas aquele povo lá. O Espírito Santo naquele dia que desceu sobre aquele povo. Pedro dizia Shalom. E todas aquelas outras nações que não entendia da linguagem de Pedro, entendia o que Pedro estava falando. Não existe língua de Espírito Santo, pelo amor de Deus, não vamos se enganar. Não existe língua de Espírito Santo. Aquelas nações que estavam reunidas ali naquele dia, precisavam ouvir a voz do Evangelho pregado por Pedro. Era o Pedro orador daquele momento lá. Era Pedro. E aquelas nações não entendiam a língua de Pedro. Então era necessário que quem? O Espírito Santo interpretasse para eles. Você está me entendendo, meus amados? Não tem nada de língua de anjo aqui. Não tem nada disso. Naquele tempo não tinha escola de CCIE para a gente fazer um curso e falar em outras línguas. Era necessário a intercessão do Espírito Santo. Era necessário. E hoje? É necessário? Não! Hoje nós temos escola de CCIE em cada esquina. Vá lá e faça um curso que você vai falar em outras línguas. E não enganar a igreja com essa história de língua de anjo. Isso é enganação. Falava em línguas, como profetizava. Era a profecia que foi falada com, acho que isso é Estevão, né? Se não me engano, fala a memória. Acho que não era nem Estevão, era outro profeta ali que disse que nesse dia o Espírito Santo ia falar, toda a carne ia receber o Espírito Santo. Toda a carne. Então todo aquele povo, todas aquelas nações que não entendia da língua de Pedro, presta atenção, meus amados. Não foi Pedro que recebeu o Espírito Santo. Foi as outras nações que não entendiam da língua de Pedro. Então Pedro falava, o Espírito Santo naquelas nações fazia eles entender o que Pedro estava falando. Você está me entendendo? Bem, vamos acelerar aqui. Falava em língua, como profetizava. Vamos ler o 7, não. Se quiser, você pode ler o 7 aí. Aqui, é que nós temos aqui. Vou ler o 7 para não ficar pendurado aqui. É apenas uma linha o 7, né? Como profetizava. Era ao todo uns 12 homens. Então, os 12 homens, os apóstolos, né, de Jesus de Nazaré, não era de Cristo. É preciso que nós entendamos isso. O apóstolo de Jesus eram 12, apóstolo de Cristo era um só, Paulo. Então, os 12 apóstolos de Jesus, em cima, como hoje se faz, né? Não sei se era assim, mas certamente eu creio que sim. Como nós vemos hoje dentro de uma chamada igreja, que o altar fica cheio de gente lá parecendo urubu, lá em cima. E eu creio que seja dessa mesma, estava acontecendo esse mesmo retrato nesse dia de Pentecostes. Os 12 apóstolos em cima de alguma coisa lá, falando, mas o orador, é preciso que nós entendamos isso, o orador era Pedro, que estava com a palavra, né? Os outros até podiam dar alguma opinião, podia ter dado, mas o orador era Pedro, né? E aquelas nações, o que eles falavam,
que eles não falaram em outra língua, eles falaram na língua deles, mas as nações entenderam. Então, nesse caso, quem foi que recebeu o Espírito Santo? As nações. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Foi aquelas nações que receberam o Espírito Santo. Bem, em Atos ainda, nós estamos no capítulo 19, volta para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 1. Escrevi primeiro o livro a quem? A igreja? Foi isso que Lucas escreveu? Porque esse livro foi Lucas quem escreveu? Ele escreveu para quem? Para a igreja ou para Teófilo? Aqui está escrito para Teófilo. Não foi para a igreja. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Né? Versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, ele não relata aqui que tipo de mandamento. Pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então, aos apóstolos, apesar que Lucas não relata aqui que tipo de mandamento ele falou, mas nós cremos como Jesus de Nazaré era um judeu, cumpridor de lei, e a lei, ela não acabou na cruz, a lei física, ela não acabou na cruz. Quem acabou na cruz foi a lei espiritual. No aspecto espiritual, acabou na cruz. Mas no aspecto físico, ela passou. O templo ficou de pé, os sacerdotes, tudo. Acabou quando? No ano 70. Quando o templo foi derrubado, mataram os sacerdotes. Então isso acabou a lei no ano 70. O Espírito Santo aos apóstolos. Então, como Jesus de Nazaré era um judeu, cumpridor de lei, e como judeus, é uma coisa muito boa para se entender, como judeus já tinham sido condenados, por isso que a palavra dizia, quem não cresce seria condenado, e os judeus já tinham sido condenados, só não tinha recebido a sentença. A sentença chegou quando? No ano 70. Chegou a sentença para os judeus. Então, certamente Jesus mandou pregar lei para continuar confundindo os judeus. Ou eles criam na graça que Paulo ia pregar, ou estava pregando. Eu creio que nesse momento aqui, no dia de Pentecostes, Paulo certamente não pregava ainda a graça, não tinha sido arrebatado do terceiro céu. Então quem pregava a lei? Os apóstolos. Receberam lei para pregar, continuar pregando lei como eles já tinham lei, né, para os judeus. Então, livro de Mateus, Marcos, João, Tiago, tudo são livros do quê? Da antiga aliança. Esses livros não podem ser considerados como o Novo Testamento, porque são os livros que relatam a vida de Jesus de Nazaré, o cumpridor de lei. O homem que cumpria a lei. Então, esse livro é o quê? O que é que eles são? A biografia de Jesus de Nazaré. Novo Testamento, só Paulo abriu o Novo Testamento. Aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Levado às alturas. Eu ia ler só até os 2 mesmo, né? A minha lista aqui está só até os 2. É que a gente monta o estudo, e nesses estudos que nós montamos, às vezes nós usamos Bíblia de outra interpretação.
Por exemplo, aqui eu estou com a João Ferreira de Almeida Lima, que só tenho eu mesmo, física, só tenho essa. Mas a gente usa as outras traduções via internet. Então, as outras, elas oscilam de versículo. Então, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. Vamos achar em 1 Timóteo coisas primitivas da igreja. No pacto da lei com a graça. Paulo ainda como meio perdido nesse cruzamento, praticando coisas da lei. Mas hoje nós não temos lei. É uma coisa que eu queria entender, né? Eu consigo entender por que a igreja se desviou do caminho. Eu consigo entender. Quando eu volto a 200 anos depois de Cristo, eu consigo entender o porquê que a igreja se desviou. A igreja foi obrigada a se desviar. Ela foi obrigada, foi forçada a se desviar. E a geração foi enfraquecendo. E hoje nós vemos o que nós vemos hoje. Agora, entender por que a igreja não volta para a graça de Cristo, sendo que a lei não tem mais poder, aí eu não entendo. Que nada impede a igreja voltar a praticar o evangelho de Cristo. Nada impede. Não tem mais lei, não tem mais ninguém obrigando, forçando. Então eu consigo entender porque a igreja desviou, mas não consigo porque ela não volta. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ver aqui mais uma passagem no versículo 22. Uma das coisas que Paulo praticou ainda pregando graça, mas praticou, era a lei e ele praticou, porque ele estava nesse cruzamento de lei e graça. Nessa cruz, ele como judeu, ele era forçado às vezes a fazer o que a lei mandava. 5:22. Aqui, ó. A ninguém impõe, Paulo pregando, né? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torneis cúmplice de pecados, de pecado de outra. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva a ti mesmo puro. Então, Paulo, às vezes, ele cometia algumas coisas da lei, porque era obrigado, e ainda, você sabe, quando a gente aprende uma mania, é difícil da gente perder ela, né? É difícil. Por exemplo, nós todos sabemos que o nome Jesus não existe. Não é no dicionário, como é que chama? No alfabeto judaico não tem a letra J. Então o nome de Jesus é o que? Yahshua. Mas nós nascemos e crescemos com aquilo na nossa mente, Jesus. Que hoje, para nós deixar de pronunciar esse nome, está ficando quase impossível. Mas o nome é Yahshua, ou Yahshua, não sei. Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 5, nós lemos o versículo 22. Volta para o versículo 9. Versículo 9. Não seja escrita, Paulo falando, isso aqui é lei, mas era Paulo que estava falando. Por isso, meus amados, nós não podemos
voltar a rudimentos da igreja. A igreja ela nasceu nesse cruzamento de lei e graça, de lei e graça. Mas a lei não existe mais, nós não podemos ficar nesse cruzamento. Nós temos que entender Paulo. Não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. 10. Seja reconhecida pelo testemunho de boas obras, né? De boas obras. Tenha criado filhos, né? Exercitado hospitalidade. Tudo isso aqui é lei. Lavado aos pés aos santos. Tudo lei. Aos santos, socorrido atribulados, né? Se viveu na prática de zelo de todas as boas obras, 11. Mas esteja viúvas, mas rejeitas viúva mais novas. Por quê? Porque quando se tornaram levianas contra Cristo, quer casasse, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Você vê que era coisas da lei. Paulo, nessa confusão de lei e graça, muitas vezes, por conta disso, ele aplicava isso aqui. Porque a lei física não tinha acabado. E nós temos que entender isso. Não ficar como se prega dentro da igreja, a igreja é primitiva. A igreja primitiva nasceu no cruzamento de lei e graça. Atos dos Apóstolos, nós lemos no versículo 19, no capítulo 19, no capítulo 1. Volta em Atos 16. Atos 16, capítulo do 1 ao 3. Versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia. Então, Timóteo, que você possa entender, ele não era considerado um judeu, porque era filho de uma judia. Para ser considerado judeu, teria que ser nascido de judia e judeu. Só de um não contava. Tinha que ter sangue limpo de judeu. De uma judia crente, mas de pai grego. Então Timóteo era meio judeu, meio grego. Então para os judeus isso já não contava. De pai grego. Versículo 2. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou Timóteo. Era lei ou era graça? Era lei. No templo em Jerusalém não entrava ninguém lá se não fosse circuncidado. E Paulo ia para onde? Para o templo. Paulo já era circuncidado, mas Timóteo não. Paulo teve que circuncidar Timóteo, porque era o ajudante e era a mão direita dele, e ele precisava ir com ele até Jerusalém.
companhia, por isso circuncidou, por causa dos judeus, né? Por causa dos judeus, daqueles lugares, por todos sabia que seu pai era grego, né? Todos sabiam que seu pai era grego. 4. Nem estava na minha lista, mas vamos ler aqui rapidinho. 4. A passar pela cidade, entregavam aos irmãos para que as observasse as decisões tomadas pelo apóstolo e presbítero de Jerusalém. Assim as igrejas foram fortalecidas na fé dia a dia. Aumentava, né, dia a dia, aumentava em números. Eu vou pular aqui um pouquinho, vou ler o versículo 16 e 17. Versículo 16. Você pode ler na sua casa mais tranquilo, você não tem um relógio contando aqui, que nem o meu está contando, e já passou de 1 hora. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, você vê que eles tinham um lugar de oração. Qual é o nosso lugar de oração hoje? Hoje nós temos lugar de oração? Não temos, nós podemos orar 24 horas por dia, porque a oração é no íntimo, não é gritando como as igrejas gritam, não. Lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucros. É o que os profetas fazem dentro dessas chamadas igrejas. É para aquele que eles existem, para dar lucro, porque os membros se enlodem com isso, história de profecia, e tira até as calças e entrega para eles. Grande lucro aos seus senhores. 17, seguindo Paulo e a nós, né? Seguindo Paulo e a nós. Se nós for trazer no pé da letra, esse nós, o autor que é Atos dos Apóstolos, que é Lucas que escreveu, está no meio. Nós temos que trazer Lucas de volta, porque nós, ele está no meio. Dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. 18, vou ler o 18 para não ficar pendurado aqui. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Não é Satanás, é espírito de adivinhação. O que tem nas igrejas. Nas igrejas tem uma história de ler CPF, que esses homens deviam trabalhar na Receita Federal e não ser um pastor, um presbítero dentro de uma chamada igreja. Bem, temos 3 passagens aqui, vamos acelerar aqui, já passou de 1 hora. Em 1 de Coríntios, abra aí. 1 de Coríntios, capítulo 16, um versículo só, versículo 8. Versículo 8. Ficai, porém, em Efésio, até o quê? Ao Pentecostes. Pentecostes é uma festa cristã? É uma festa judaica? É uma festa judaica. Por que as igrejas diz que são pentecostal? Quem pode me ajudar? Tem algum teólogo aí que possa me ajudar? Por que as igrejas diz que são pentecostais, sendo que a festa de Pentecoste era uma festa judaica? Então nós vemos aí o crente judaizados e querendo ser cristão, se declarando cristão. Não, vocês não são cristãos. No máximo vocês estão judaico, porque a doutrina de vocês são judaica, não é cristã. Até o Pentecoste. João, primeira carta de João. Já estamos terminando.
Primeira carta de João, aqui já estou na terceira. Primeira carta de João, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Vamos ler o 20 e o 27. Você pode continuar lendo depois do 20, mas eu vou pular para o 27 por causa do nosso tempo. 20, cadê? Versículo 20. E vós possuís unção que vem de quem? Que vem do santo. Não é do pastor. Não é do mantra. A nossa unção é do Espírito Santo. Meus amados, não permita isso. Que alguém venha lhe ungir ou pôr as mãos dizendo que vai te ungir, que vai te consagrar. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A nossa unção é do santo, não é de homens. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Meus amados, tenha esse conhecimento, que a sua unção não é de pastor, não é de homem, com as mãos cheias de calo. Calo eles não têm, porque eles não trabalham. Tem as minhas. Conhecimento, né? 27, eu vou pular, você continua e eu pulo aqui para o 27, porque eu quero terminar essa aqui, já está com 1h10. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, dele quem? Do pastor? Não, do Santo Espírito de Deus, de Cristo. A unção que deles recebeste, não vai receber. Você vê que a palavra está no pretérito passado, recebeste. Não vai receber. Recebeste, permanece, ela não sai. Mas o que acontece dentro das igrejas? Você recebeu o Espírito Santo, o pastor pôs a mão, disse que você recebeu o Espírito Santo, mas no meio da semana você comeu um pedaço de carne de porco, o Espírito Santo foi embora. É obrigado ele pôr a mão de novo. E aqui está dizendo o quê? Recebeste a unção do Espírito Santo e essa unção permanece. Ela não sai. Permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não tem necessidade, vos ensine. Mas, como a sua unção os ensina, você está me entendendo? Quem é que ensina? Não é pastor. Eu não tenho que fazer faculdade de teologia. Você vê quem é o nosso professor? É do Espírito Santo. Ele nos ungiu, ele nos ensina. A unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira. E não é falsa. E não é falsa. Mas a unção que se recebe dentro dessas igrejas aqui é o que é? Falsa. Unção de água, unção de óleo. Unção de homem. Falsa. Permanecei nele. Permanecei no Espírito Santo. Como também ela vos ensinou, né? A unção vos ensinou. 28, 28, não vou ler não. Você pode continuar lendo até o fim da Bíblia, amém? Você tem tempo, eu não tenho. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 22, um versículo só. No qual também vós juntamente estáis sendo edificado. Estáis sendo edificado. Aí, estáis sendo edificado. Dá-nos entender que a nossa edificação está sendo feita dentro de uma igreja. Eu tenho que estar dentro de uma igreja
para essa edificação ela continuar. Mas que ano foi escrito isso aqui? No ano 60, antes da volta de Cristo, da volta de Jesus, aliás, né? Antes da volta de Jesus. Então, nesse tempo, eles estavam sendo edificados. Para quem? Para o Espírito Santo depois da vinda de Jesus, depois do julgamento, depois do julgamento que teve no ano 70, nós temos o quê? A casa de Cristo, a casa de Deus, onde Ele mora em nós. Né? Vamos reler aqui. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Você consegue ver uma pregação dessa dentro da chamada igreja? Dizer que você é a habitação de Deus? Você não consegue. A habitação de Deus, em quem? No Espírito. Então Deus, Ele não está nessa carne. Deus, Ele está no meu espírito, no seu espírito. O seu espírito natural. Todos nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Ele não está na alma. Está onde? No espírito. Lá em Eclesiastes diz que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Quando nós morremos, o corpo, que é essa matéria, volta para o pó da terra, da onde ela veio, pula a alma, nem fala da alma, nem fala. O espírito volta a Deus. Então é esse entendimento que você precisa ter. E não um chambalachura na igreja dizendo que você vai subir para o céu, que lá você vai encontrar seu irmão, vai encontrar sua mamãe, vai encontrar o seu papai, vai encontrar o seu titio. Mas sua mamãe, seu papai, seu titio, seu irmão que você conheceu, foi essa carne. O espírito que estava nele você não conheceu. E como é que tu vai conhecer ele lá? Meus irmãos, não podemos se enganar. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo, hoje e para toda a tua vida, em todas as áreas da tua vida, seja ela qual for. Amém? Até o nosso próximo encontro e paz eterna.